Hoje, Donald Trump e Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, encontraram-se na Casa Branca. Na pauta, tarifas, como não poderia deixar de ser, e Ucrânia. Hoje, na nossa cobertura especial, passaremos por Giorgia Meloni, uma premier conservadora em um continente mais e mais progressista. Poderia ela ser a ponte entre a União Europeia e Trump, ou ainda, como alguns analistas dizem, pelo contrário, poderia ser uma ferramenta para que Trump tivesse uma Itália mais próxima de si e mais distante da Europa. A seguir, a nossa cobertura especial. Cobrimos também expurgos dentro do Partido Comunista Chinês. Eles têm sido frequentes, mas agora chegaram aliados de Xi Jinping. Analistas, tanto ocidentais quanto de origem chinesa, questionam: poderia isso ser uma ameaça ao líder chinês? E encerramos falando de Coreia do Sul, que vive um dos momentos mais tumultuados de sua política recente, com eleições emergenciais marcadas para 3 de junho, e uma ascensão conservadora entre homens jovens depois do conservadorismo no país estar politicamente em maus lençóis. Após a lei marcial, a gente vai recapitular todo o contexto. Tudo isso e mais vindo adiante, a gente começa com o nosso giro de notícias e nossas manchetes do Brasil e do mundo. Fique conosco depois das coberturas especiais que acabei de mencionar. Muito bem. Vamos lá então, a gente começa nosso giro de hoje com os Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump nomeou Gary Shapley, que foi um agente que denunciou irregularidades no caso Hunter Biden. Lá atrás, o laptop de Hunter Biden, encontrado então em uma loja de reparos, continha uma série de questões condenadoras quanto ao filho do ex-presidente Joe Biden, uma coisa que abalou tanto o ambiente das redes sociais quanto o debate público nos Estados Unidos. Então, esse agente da Receita Federal, Gary Shapley, da Receita Federal Americana, a sigla é o IRS, Internal Revenue Service, Serviço de Receita Interna, ele agora está sendo nomeado para estar à frente, interinamente, de toda a Receita Federal dos Estados Unidos. Ele havia revelado ao Congresso em 2023 que a investigação sobre Hunter Biden sofria interferência e obstruções internas. Isso rendeu a ele uma série de retaliações. A lealdade parece, ou pelo menos a integridade, se ele acreditava no que estava dizendo, parece ter dado frutos. Segundo alguns republicanos, essa nomeação busca premiar justamente a coragem e o combate a abusos dentro da agência. Também reforça a agenda de Trump de redução da burocracia federal. Partindo para o velho continente, a Europa. Autoridades europeias se reuniram hoje em Paris com o secretário de Estado americano Marco Rubio e o enviado especial Steve Witkoff. O objetivo foi tentar convencer os Estados Unidos a endurecer sua postura contra a Rússia na guerra da Ucrânia. Um assunto aí que tem também dividido opiniões. O governo americano recentemente vinha buscando um cessar-fogo, tentou mediar um cessar-fogo, primeiro contra a infraestrutura civil e energia, depois mar e ar, mas a coisa não progrediu, com ataques de ambos os lados sendo relatados. Europeus e ucranianos preocupam-se com a postura de Trump em relação a Moscou. Não é segredo, muitos líderes europeus se manifestaram a respeito. Depois da reunião em Paris, Steve Witkoff, então o enviado especial de Donald Trump, vai direto para Roma, onde deve negociar acordos com oficiais do Irã. Trump tem ameaçado atacar instalações nucleares do Irã, caso um acordo não seja alcançado em termos de cooperação nuclear e do Irã desistir da busca de armas nucleares. Nesse contexto, falando do Irã, a gente passa pelo seguinte: mesmo com o planejamento de Israel de atacar instalações nucleares do Irã em maio, é noticiado, Trump respondeu de forma ambígua hoje, o presidente americano teria decidido bloquear um plano israelense. Ele escolheu negociar com o Irã para impedir avanço nuclear e evitar um conflito maior no Oriente Médio. O ataque israelense exigiria ajuda militar dos Estados Unidos e gerou divergências internas na Casa Branca, segundo o New York Times. Benjamin Netanyahu, o premier israelense, teria tentado convencer Trump a dar, então, um ok para que Israel prosseguisse com um ataque contra a infraestrutura e instalações nucleares do Irã. O presidente americano teria negado, segundo publicações. Trump, a gente fez a tradução simultânea da coletiva dele com a Meloni, ele foi perguntado a respeito disso, disse que isso não era a posição dele, de negar ou não, ficou essa ambiguidade. Falando de Oriente Médio, nos Emirados Árabes Unidos, o governo anunciou um novo sistema que usa inteligência artificial para criar e monitorar leis no país. Uma coisa que, claro, tem uma gravidade maior, a gente pode desdobrar isso em coberturas especiais no futuro. Inteligência artificial para criar e monitorar leis. Essa é uma iniciativa pioneira no mundo e o projeto é buscar, a gente tem a matéria da Arabian Business aqui do lado, busca acelerar em até 70% o processo legislativo e garantir que as leis estejam alinhadas às melhores práticas internacionais.
as melhores práticas internacionais. O sistema vai ser integrado a um banco de dados nacionais e centros globais de pesquisa. Segundo o governo, isso vai permitir acompanhar rapidamente mudanças geopolíticas e sociais, modernizando assim a governança nos Emirados e garantindo leis atualizadas e adaptadas à necessidade local. Isso é o que diz a apuração. Por certo, uma coisa com implicações que trazem questões de privacidade e o debate sobre segurança pública para frente do cenário nacional, uma coisa a ser trazida em coberturas especiais mais adiante. Mas falando de legislação, a gente vem para cá, para a América Latina, falamos da Argentina. O ex-presidente Alberto Fernandes estará diante das cortes. Ele vai enfrentar um julgamento sob acusação de violência doméstica contra a Fabiola Yáñez. Yáñez, esse é o nome, a ex-primeira-dama, então, esposa dele. Ele vai responder por agressão, ameaça e abuso de poder. As penas para o Alberto Fernandes, que veio na presidência logo antes do Milei, chegaram então a até 18 anos de prisão, podem chegar até 18 anos de prisão. A justiça destaca o seguinte: violência psicológica constante, agressões físicas recorrentes contra a vítima. O Fernandes nega, claro, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, ele nega afirmando que ele próprio teria sofrido abusos durante o relacionamento, fala que a coisa vinha de dois lados então. A defesa entrou com recurso para tentar reverter a decisão no Tribunal de Buenos Aires. Se a gente falava dos líderes europeus mais cedo discutindo a Ucrânia na Europa, a gente tem o seguinte: Vladimir Putin, o líder russo, recebeu no Kremlin 3 reféns libertados pelo Hamas. 3 russos, então, que haviam sido sequestrados pelo Hamas. Ele agradeceu publicamente ao Hamas, manifestou gratidão à liderança política do grupo. Ele classificou isso como um gesto humanitário nessa libertação de reféns. Alexander Trufanov, a mãe Helena e a noiva Sapir Cohen haviam sido sequestradas em outubro de 2023, 3 cidadãos russos então. Trufanov, a mãe e a noiva. As 2 mulheres foram libertadas já em novembro. Trufanov foi solto em fevereiro desse ano, todos após acordos de trocas de refém entre Israel e o Hamas. Eles foram recebidos hoje então no Kremlin, o equivalente à Casa Branca, ao Palácio do Planalto, a sede do governo russo. Falando nisso de Hamas, Israel anunciou que vai manter tropas nas zonas de segurança criadas em Gaza, mesmo depois de um possível acordo para encerrar a guerra. O ministro da Defesa, Israel Katz, ele que tem o mesmo nome que o país, né? Um homônimo, Israel Katz, disse que a presença militar será permanente para impedir ataques futuros. A gente tem também feito cobertura nos nossos segmentos de Deep Dive, de cobertura especial aqui no canal, a respeito da questão em Israel. Se vocês voltarem aqui atrás nos cortes do canal, vocês vão achar um escrito Ofensiva em Gaza, onde a gente vai mais a fundo no assunto. Aqui está somente nessas manchetes do Brasil e do mundo, mas importantíssimo. Desde a retomada dos combates no mês passado, Israel já controla cerca de 30% do território palestino, deslocando, segundo relatos, mais de 400 mil pessoas. O Hamas rejeitou a exigência israelense de um desarmamento, dizendo que seria uma armadilha política. Para Israel, a preocupação é justamente do outro lado. Essa ofensiva tem que evitar que haja outro 7 de outubro no futuro, da perspectiva israelense. Há denúncias de uma crise humanitária e, claro, há a trágica morte de civis em um conflito como esse. Há também a preocupação de segurança de Israel. Vale a pena conferir a cobertura especial que a gente fez disso antes. Não vai agora não, vai depois dessa live. Importante também, falando nessa questão dos conflitos, a gente passa pelo Sudão. A gente comentou já dias atrás, um grupo paramilitar das Forças de Resposta Rápida, as Rapid Support Forces, anunciou a formação de um grupo rival após 2 anos de conflito contra o exército oficial do país. O líder do grupo, Mohamed Hamdan Hemeti, pessoal, peço perdão quando vem uma pronúncia complicada assim, essas coisas acontecem. Mohamed Hamdan Hemeti afirmou que o objetivo é construir um Estado baseado na lei e unidade nacional. Esse conflito já tem mais de 150 mil mortos e 12 milhões de deslocados. Claro que isso tem implicações também mais amplas. O Sudão é um país onde há tráfico de ouro, que implica países por todo o mundo árabe, e ainda uma possível crise de refugiados no horizonte, com a Europa sendo um destino comum. A gente vai ter mais cobertura sobre isso adiante. Uma crise humanitária, então, que é considerada a maior do mundo agora, levou o Reino Unido a anunciar nessa semana uma ajuda de 159 milhões de reais, pedindo ao mundo que não ignore a tragédia no país. Na semana que vem a gente vai ter cobertura sobre o Sudão, uma coisa que tem implicações mais amplas do que se pode imaginar a um primeiro olhar. E a gente finaliza nossas manchetes de hoje chegando ao Brasil. O ministro Alexandre de Moraes do STF, vocês vão ver a imagem aqui ao meu lado na sequência, o ministro Alexandre de Moraes foi capa da revista The Economist. Ele é alvo de duras críticas
capa não, melhor dizendo aqui, eu me engano na apuração, mas foi matéria na revista britânica The Economist, uma das principais revistas britânicas do Reino Unido, também com ampla leitura internacional, termos de mercado financeiro, gente que mexe com dinheiro, mas eles também abordam muito pautas culturais. De forma interessante, é uma revista que tem uma base de leitores muito entre elites progressistas. Uma base de leitores muito entre elites progressistas. A revista afirmou que Moraes exerce um poder excessivo e pediu moderação ao STF para evitar uma crise de confiança na corte. Segundo a The Economist, Moraes concentra decisões monocráticas, especialmente contra grupos direitistas. Eles citam o bloqueio da plataforma X de Elon Musk e de contas de perfis conservadores. A publicação diz que a atuação do ministro ameaça a imagem de imparcialidade do Supremo e recomenda que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro ocorra, então, com todos os ministros, não somente com uma turma do Supremo Tribunal Federal. Aí está, então, a capa da matéria. Aqui, o que a gente lê no título é o juiz que governaria a internet. Alexandre de Moraes do Brasil está numa cruzada para acuar a extrema-direita ao cortar discurso online. É o que diz a matéria que está aqui ao meu lado, isso vem do site do The Economist. A gente pode ainda recapitular. A Financial Times também teve uma matéria recente com colocações similares a respeito do ministro do Supremo Tribunal Federal, naquele caso falando do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Matérias similares foram vistas também em outras publicações no exterior. Uma outra com um tom um pouco mais brando foi publicada na revista New Yorker recentemente. As fotos da New Yorker até circularam na internet, bombaram online. Fica aí então a matéria sobre o ministro do STF, Alexandre de Moraes.